Pai, a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. E nós queremos que o Elias fique calado, mas o que o Espírito Santo de Deus que habita na vida do Elias fale através da boca desse profeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E te obedecer. Que possamos estar com ouvidos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. E que cale outras vozes que tentam confundir a nossa mente. Só existe uma voz que é soberano, que é tremendo, que nos restaura, que nos renova, que nos traz vida e vida com abundância. É a voz do nosso amado. É a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Então usa o teu servo, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aqueles que estiverem com o telemóvel ligados, por favor desliguem ou botem para vibrar, para não atrapalhar, porque Deus não vai falar através de você com o telemóvel agora, mas sim com a palavra de Deus. Amém? Pode parar. A paz do Senhor para os irmãos. É um prazer, é responsabilidade, mas é um prazer estar nesta tarde, nesse primeiro dia de ano, juntamente com vocês, na presença de Deus. É importante a sua presença para a minha vida, mas sem a presença de Deus, às vezes não teria a importância que tem na minha vida, quando nós temos conhecimento de Deus na nossa vida. Andamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? E este ano não seja diferente. Enquanto estava cantando o amor de Deus, veio em minha mente um louvor e diz assim: ai de mim, se não fosse o amor de Deus. Quem sabe esse louvor? Certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse Deus, pela sua infinita misericórdia, o homem já não tinha condições mais de ver o rosto de Deus. Algo já tinha separado, de acordo com o livro de Provérbios, a Bíblia diz: a iniquidade estava tanta sobre a face da terra, e já tinha causado separação entre Deus e o homem. E o pecado estava de maneira e já cobria o homem de ver a face de Deus. Mas Deus e tudo vê. Não há nada que impeça o homem, Deus de ver o planeta Terra. Pode o homem não poder olhar para cima para ver o céu. Às vezes as nuvens impedir do homem ver o céu estrelado. Mas Deus, nada impede Deus ver o homem na face da terra. Pode às vezes a neblina da manhã, né? O nevoeiro da manhã impedir você que está conduzindo o seu veículo de ver a estrada. Mas nada impede Deus de ver você onde você está. Nada impede. Pode a escuridão da noite impedir você de ver onde está caminhando. Nada impede de ver onde você está. Deus tudo vê. Então Deus, pelo teu grande amor e sua infinita misericórdia, olhando para o homem sem ter condições de ver Deus, mas Deus estava vendo o homem, a direção que estava indo, em direção de abismo, sabia que se o homem continuasse, era abismo. Então Deus enviou seu filho. Só o amor de Deus seria capaz. Deus olha para o seu filho e envia seu filho.
no planeta Terra. Envia seu Filho na minha direção. Entre o abismo e nós, apareceu Jesus. Estendeu a mão e nos resgatou, nos salvou. Mesmo nós não vendo nada, mesmo nós já sem visão para ver onde nós estávamos andando, o abismo que estava à nossa espera, Ele estendeu a mão e salvou, resgatou a nossa vida e nos colocou em lugar seguro. Louva a Deus pela vida do pastor desta igreja. Ontem eu acordei de manhã, levantei, orei com a minha esposa, último dia do ano. Falei, minha esposa, vamos agradecer a Deus. Orei de mão dada com a minha esposa, orei, fui no quarto da minha filha. Ela ainda estava deitada, orei com a minha filha. Ontem é o último dia sentindo a presença de Deus. Último ano da minha vida. Levantei hoje também de manhã, falei, minha esposa, agora o ano está começando, já é outro ano. Oremos junto o ano passado. E agora então, de novo, de mão dada, oramos. Fui com a minha filha, abracei. E orando na presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Chego aqui neste lugar, sinto também a presença de Deus. Então eu vejo que a presença de Deus está em todo lugar onde nós estamos, onde tem servo de Deus. Porque eu entrei neste lugar, a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus. Quando abracei o pastor, senti dentro de mim algo que moveu forte dentro de mim. E é a presença dele. Os discípulos estavam caminhando, coração ardendo, né? E de repente, andando, caminhando, vê um viajante, conversa, vai orar, quando abre os olhos, já foi. Aí eles olham para o outro e dizem assim, era ele, nós não sabíamos, era ele foi embora, mas nós estamos sabendo que é ele que está aqui. Nós já temos certeza que é Ele que está aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia, compartilhar com os irmãos algo que veio ao meu coração. Quando o pastor me ligou, estava eu trabalhando, estava no trabalho, e de repente o pastor me ligou. E quando eu atendi o telefone, eu confirmei, e retornei para o meu trabalho, eu senti fortemente a presença de Deus comigo, e uma palavra veio muito forte ao meu coração. Tem palavra que vem muito forte dentro de nós, e veio muito forte dentro do meu coração. E quando eu estava trabalhando, de repente chegou o engenheiro, eu estava chorando, eu estava sozinho ali. Aí de repente eu estava chorando, chegou o responsável da obra, e de repente me enfragou chorando. E sempre há aquela perguntinha assim, há problema? Tem algum problema? Eu falei, não, eu estou sentindo um gozo muito bom na minha vida. Eu estou sentindo uma alegria tão forte que dá vontade de sozinho começar a gritar aqui. E vocês podem chamar alguém para socorrer, não é a presença de Deus que eu estou sentindo, eu não estou sozinho. E o engenheiro olhou assim, ele não é muito adepto de... Eu já convidei ele algumas vezes para ir para a igreja, ele falou, não, igreja não é comigo, não. E eu estava chorando, eu falei, eu sinto uma coisa tão gostosa dentro de mim, e é a presença de Deus na minha vida. A presença de Deus move no nosso coração. Durante a noite nós estávamos, depois já 1h, 2h da manhã, estava levando as pessoas em casa e deitei na minha cama e comecei a adorar a Deus. Falei, Deus, como é bom. Como é bom. Falei tudo, consciente, sei quantas pessoas estavam, sei tudo. Tem muitos, e nessa hora, sabe que foi para uma virada de ano, mas nem sabe quem levou eles em casa. Embriagado, às vezes tem que beber para sentir alegre. Não, a nossa alegria é independente da bebida. Nós sentimos realmente alegre a presença de Deus na nossa vida. Muitos não sabem nem como chegou em casa, nem como, onde eu vim parar, onde eu estou. Está no hospital. Nós estamos na casa de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso. A sua alma está feliz em estar aqui. A sua alma está
contente em estar aqui, ou você precisa falar igual o salmista Davi: porque te abates, ó minha alma, alegre, espera em Deus, ou você está aqui na certeza que Ele está aqui nesta tarde para continuar abençoando a sua vida, para continuar abençoando a sua vida. Abri a minha Bíblia no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 3, quero meditar com os irmãos. Este ano, o Espírito Santo de Deus pôs ao meu coração de falar, de nos preparar para a prevenção. A saúde do ser humano cada dia está mais, e a medicina está preocupada. Como pode tanto remédio que eles inventam para a gripe está aí. Conseguiu descobrir, era um vírus tal, até que enfim conseguiu um remédio. Esse ano já surgiu outro vírus. Esse ano, da gripe. E vai descobrindo, e de repente vem surgindo. Isso é a medicina. O ministro da Saúde também tem preocupado, tem vindo dar reportagem: não, vocês não preocupam, é sim, mas a gente já está descobrindo tal. Eu não sou ministro da Saúde, eu sou ministro do Evangelho, e como ministro do Evangelho eu preciso preocupar. E eu preciso passar algo para nós também, e venha-nos a preparar-nos e saber, e há como nós ter saúde, vida, na presença de Deus. Então, veio ao meu coração e já até disse lá na igreja, o mês de janeiro, eu creio que eu vou ministrar muito dentro desses temas, desses assuntos, e é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho tem poder para transformar a nossa vida. No livro de João, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o versículo 2, diz assim. O versículo 2 diz: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João tinha as suas vestes, da qual o versículo 4, vamos para o versículo 6, que diz assim: e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quero trazer para nós arrependimento. Quero falar sobre arrependimento, converter. E é muito importante. Arrependei, confessar, e isso sempre nós vemos constantemente acontecendo. Se você ir na cadeia, se você ir no presídio, você vai ver que alguém está preso, ele já confessou, mas continua preso. Confessou, arrependeu, mas continua preso. Foi sentenciado, confessou. Mas existe muitos que vai preso, confessa o seu crime, arrepende, mas quando sai do presídio vai cometer os mesmos crimes. Até porque aproximadamente 70% das pessoas que estão presas, quando sai, vai cometer os mesmos crimes. As mesmas coisas que fazia. Se roubava, vai continuar roubando. Se matava, vai continuar. Mas quando ele estava preso, ele confessou. Ele arrependeu. E ontem então queremos o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta tarde para nós compartilhar. Então, mais do que arrepender, mais do que confessar, isso tudo é importante na nossa vida, na vida de uma pessoa quando aceita Jesus. Mas uma coisa que vai fazer grande diferença é deixar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então,
quando o Espírito Santo de Deus pôs ao meu coração esta palavra. Hoje nós vemos muitas vezes acontecendo, as pessoas aceitam o Evangelho, confessa que é pecador, se arrepende, mas não consegue deixar. Então precisamos mais do que nunca. E o Evangelho é poder de Deus, tem poder para transformar a minha vida, transformar. Quando a Bíblia diz transformar, é tornar diferente. E aí precisa nós, com a nossa consciência, saber. Então, uma vez a Bíblia diz que o pecado, a iniquidade traz separação entre Deus e o homem, de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 59, e o versículo 2, o pecado traz separação, a iniquidade traz separação entre Deus e o homem, e o pecado traz divisão, ou com que o homem não vê a face de Deus. Então João Batista começou pregando o Evangelho: arrependei-vos, arrependei-vos. Mas de repente, enquanto ele está pregando o Evangelho, ele olha na sua direção que está vindo um homem caminhando. E ele olha para esse homem, e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão ainda não tinha sido dito pelos profetas, até porque o sacerdote, até a altura, vinha um cordeiro. Quando via um cordeiro, era degolado aquele cordeiro, e o sangue era derramado para cobrir o pecado de alguém. Mas de repente João Batista traz uma expressão diferente, dizendo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não bastava apenas cobrir pecado. Não. Sabe por quê? Tudo que está coberto, uma hora pode ser descoberto. Tudo que está coberto, uma hora pode alguém descobrir. E até nos dias de hoje, eu conheço pessoas, eu já conversei, eu já aconselhei pessoas, eu já aconselhei casais, e arrependeu, confessou. Mas existe outros que arrependeu, mas não confessou. Tudo isso na nossa vida faz grande diferença. E às vezes pode acontecer. Uma certa pessoa, um certo dia, aproximou de mim e disse assim: eu pequei. Eu falei: você arrependeu? Ele diz assim: eu arrependi. Eu estou arrependido. E eu falei: você já confessou? Ele disse: eu estou confessando. Eu falei: para mim? Ele disse: sim. Eu falei: mas você não pecou contra mim. Embora eu faça parte da igreja, você pecou. Mas principal, contra quem você pecou? E ele olhou para mim assim, assustado. E disse assim: contra minha esposa. Eu falei: sim. Você arrependeu, você está confessando, mas não é para mim. Mas eu não posso dizer, eu não posso chegar para ela e falar, porque senão não sei as consequências. Eu falei: é a dificuldade, porque às vezes não pensa um pouco antes, e quando vem as consequências, então existe muitos que arrependem, mas na hora de confessar é difícil, mas tem muitos que confessam. Mas na hora de deixar, se torna difícil. Então é importante arrepender, converter, tornar diferente. Ser outra pessoa, outra atitude, outro comportamento. E aí então, alcança a misericórdia. Quando você foi batizado, hoje nós vamos participar. Não é isso? Hoje é Santa Ceia, hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Irmãos, é muito sério. Eu gosto desse dia. Até porque Jesus diz: trazei em memória, até que eu venha. Então, quando eu estou participando, eu estou trazendo em memória
E um pedido que Jesus fez: fazer isto em memória de mim até que eu venha. É só até ele vir, é só até a volta dele. Mas o sangue dele que purifica, que foi derramado na cruz do Calvário. Então João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista até o momento não conhecia Jesus. Não tinha encontrado com Jesus. No livro de João, vamos ver. No livro de João, capítulo 28. O capítulo 1 e o versículo 28. E essas coisas aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Existia a única coisa que separava João Batista e Jesus, era o Rio Jordão. A única coisa que estava separando. A gestação foram juntas. O crescimento deles, na mesma época. Mas tinha uma coisa, pastor, que separava Jesus e João Batista. João Batista estava do lado, estava no deserto. Jesus estava ali naquela região, em Betânia, embora para Jesus não há nada que impeça dele ter conosco. Mas só tinha uma coisa que separava. Mas enquanto ele estava falando, de repente ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vindo Jesus em sua direção. A única coisa que separava João Batista e Jesus era o Rio Jordão. Reflexão para cada um de nós. O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar? Não basta estar perto de Deus, não basta estar perto junto dele. Existem coisas que podem estar próximo, mas separado. E podia dar aqui vários exemplos. Eu sei que na mente de você já está buscando vários exemplos. O que pode estar perto e separado? 2 recipientes. Às vezes é separado por milímetro, mas está perto. Não basta nós estar perto de Deus, basta nós estar ligado junto com Ele. É por isso que Jesus disse: se a minha palavra estiverdes em vós, oh aleluia. O Rio Jordão separava Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? O apóstolo Paulo, fazendo uma pergunta, ele diz: o que me separará do amor de Deus? E ele mesmo vai respondendo. Alguém sabe de algumas respostas que João fazia? O que ele diz? Quem me separará? E de repente ele chega na conclusão dizendo: nada me separará do amor de Deus. Nós ouvimos isso muitas vezes aqui. O amor de Deus, nada me separará do amor de Deus. Mas se nós lermos Provérbios, nós vamos encontrar dizendo: e pode nos separar. Aliás, Isaías 59:2, algo que pode nos separar do amor de Deus. Só o pecado pode causar esta separação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhando para você, tinha algo que estava nos separando de Deus. Nada vai impedir Deus de aproximar de nós, desde que nós confessamos, arrepende e deixa. Mas se nós arrepender, confessar e não deixar, tudo que é pequeno a tendência é crescer. E então causa de novo uma separação. Mas Deus, tudo que separava o véu rasgou. Jesus rasgou o véu da separação. E agora nós temos liberdade em aproximar dele, falar diretamente com ele, pedir diretamente a ele. Tudo que impedia, ele foi tirando. Agora nós precisamos fazer que nada venha impedir. E nós deixamos de sentir a presença, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a sua infinita misericórdia. Precisamos ser grato a Deus. E a única maneira de nós ser grato a Deus é nós rejeitar o pecado
na nossa vida. A maior demonstração que realmente nós estamos reconhecendo o amor de Deus na nossa vida é nós cada dia mais dizer não para o pecado, não para o pecado, e sim para Jesus, e tendo cada dia mais comunhão com Ele, porque Ele já nos perdoou, você já confessou, Ele não levou em conta, Ele não levou em conta, Ele te perdoou e te amou, foi Ele que te amou. O que seria do Elias, se fosse para escolher? Primeiro, se eu olhasse para minhas condições, não teria como. Mas o amor de Deus, foi Ele que me escolheu, é Ele que escolheu você. É Ele que nos escolheu, é Ele que te chamou. Mas precisamos ser gratos a Ele. Precisamos estar na presença dEle, louvando, adorando e exaltando a Ele, pelo seu grande e infinito amor para nossas vidas. Então João Batista estava pregando arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos do seu mau caminho. Arrependei-vos, arrependei-vos. Quando nós lemos a nossa Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 11, o versículo 26, ou do versículo 23 em diante, onde nós temos o hábito de lermos no dia da Santa Ceia, nós vamos encontrar, eu tenho certeza que muitos já sabem, nem precisa ler, o que eu recebi do Senhor, e também vos, o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o quê? E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Mas o que me chama a atenção no livro de Coríntios, capítulo 3, do versículo 26. Quem pode ler aí para nós? Ah, está ali, meu Deus. Oh, louva a Deus pela sua vida. E Deus te abençoa, Deus continua te abençoando a sua vida. Mas por que você não dá um sinalzinho assim para mim, dando uma dica para mim, hein? E Deus abençoa. Isaías, nós lemos: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não veja. Mas no livro de Coríntios, agora vamos lá, meu querido, né? No livro de Coríntios, capítulo 11, agora é bom que ele me ajuda, né? Ele sabe, se eu falar errado, eu tenho certeza que ele vai corrigir automaticamente lá. Em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e é o texto, e nós temos o hábito de ler no dia da Santa Ceia, ou Mateus também, às vezes nós lemos. Eu gosto muito também de fazer leitura no livro de Mateus, mas eu gostaria de compartilhar algo que está ao meu coração no livro de Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu só vou encontrar aqui também, irmão, para mim. Já estamos ali. O 26. Às vezes, mas meu cabelo está atrapalhando. Vocês veem que não, né? Ah, tá bem, tá bem. Às vezes o meu cabelo pode fazer assim, dá sombra ali, né? Coríntios, capítulo 11, o 26. Porque todas as vezes que eu comer deste pão, beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Prossiga. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Continua. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos idôneos. Paramos por aí.
Uma das coisas que tem me preocupado muito como pastor nos dias que estamos vivendo, isso tem mexido muito comigo, porque a nossa vida cristã, a nossa vida na presença de Deus, se renova, se fortalece cada dia os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e isso nós temos de base, isso é muito bem antes do Evangelho. Bem antes já diz, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então isso quer dizer, cada ano que vai acontecendo que nós estamos servindo a Deus, estamos na presença de Deus, conhecemos a Ele, cada ano precisamos estar mais forte na presença dEle. Cada dia mais forte, mais fortalecido. E as lutas que abatia há tempo atrás, hoje se vir na minha vida, nem é para balançar como árvore. Sabe por que estou mais forte? Uma árvore, quando começa no crescimento, ela precisa da proteção das outras, mas de repente, para ela desenvolver, alguém vem ali e abre, dá um espaço para ela crescer, mas sempre cuidando. Nós temos o cuidado de Deus, mas esta árvore vai fortalecer, de acordo com o vento vem, ela está com a raiz profunda, afirmada, firme, e o vento não vai derribar. Enquanto uma árvore pequena, até com a mão você vai destruir, mas quando ela é forte, não. Então, se nós confiamos em Deus, nós se renovamos as nossas forças. E uma das coisas que tem me preocupado muito é com muitas pessoas que estão vivendo em lembrança, vivendo de passado, dizendo de tempos, quando eu aceitei Jesus, o primeiro amor. Eu quero dizer, o amor de Deus não muda, o amor de Deus permanece, o amor de Deus é único na nossa vida, o amor de Deus permanece na nossa vida, Ele é o verdadeiro amor, não pode ter outro amor. O primeiro amor é o mesmo amor de Deus, desde quando eu aceitei a Jesus, continua na minha vida. Cada dia eu tenho mais prazer em servir a Deus. Cada dia. A medicina, a ciência tem preocupado com a saúde das pessoas. Faz parte da medicina. Cada dia mais. Enfermidade. As pessoas, os ossos. Muitas pessoas já não estão podendo caminhar mais. Os ossos já não estão dando condições. Quem diria? Os ossos. E problema, os ossos já não estão aguentando mais. Meus ossos já não aguentam. E é a resistência do corpo. É os ossos. Não aguento mais, estou com problema dos ossos. Não posso mais caminhar. Não consigo mais caminhar. E quando eu olho para a vida cristã, quando eu observo pessoas que deixam de caminhar, e quando um pastor vai visitar, às vezes pensamos que está com enfermidade física, é a nossa preocupação. Está enfermo, não apareceu hoje na igreja. De repente chegamos, estou sem força. Estou fraco, não aguento mais, mas o que se passa? Não sei, pastor, eu acredito que também não é. Quando alguém está fraco, a Bíblia, às vezes poderia dizer assim, olha, você faz isso, você faz aquilo. Quando alguém está fraco, chega diante do médico, o médico pergunta, como é que está a sua alimentação? Quem que você está alimentando? Quem que você tem alimentado? Qual a sua alimentação? Isso, está faltando isso, está faltando tal. E quando está fraco, espiritual? Se era para as forças estar mais, se era para ter mais vigor, tanto, por quê? Quando eu aceitei Jesus, tempo, meu Deus, quando eu aceitei Jesus, era diferente, não, Deus continua sendo o mesmo, igreja sempre é igreja,
A igreja que Jesus vai buscar não é a igreja enferma, não. É uma igreja remida e lavada no sangue de Jesus. Mas aí no livro, aí o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 26, onde nós estávamos lendo: por isto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Participa, não discernindo o corpo do Senhor. Todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Mas por que então há entre vós muitos fracos e doentes? Muitos que participam indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Para aí, parece que tem aí um pouco de inocência. Não sabia? Esses dias uma pessoa chegou para mim e diz assim: pastor, eu não acredito que uma pessoa não sabendo que é pecado, Deus vai condenar por isto. Eu não acredito. Eu falei: você pode não acreditar, mas me afirma que Ele não vai condenar. Se você acredita ou não, oxalá se no último dia, no dia do arrebatamento, Deus olhar assim: filho, traz todos, deixa Satanás zero, como diz o brasileiro, na lona, sem nada. Oxalá, mas não é bem assim. Mas então, e se eu não sei? Mas eu não sabia. Quantos aqui tem carta de condução? Quantos? Você teve o seu tempo tirando, teve na autoescola. O seu professor olhou para você e disse assim: você pode ir ao código. Você já tem condição de passar. Você pode fazer o exame. E você passa e tira a sua carteira e vem todo feliz. Todo feliz, tirou a sua carta. Quando você vai no trânsito, está conduzindo o seu carro, só pensando no seu carro, de repente você passa por uma placa, você não vê, mas a polícia está na frente. Você faz ultrapassagem na faixa contínua, nem está olhando para a faixa, você só está pensando: eu estou com a minha carta, agora eu posso conduzir, agora eu estou conduzindo. E de repente manda parar. O guarda olha para você, os documentos estão tudo em dias. E de repente ele fala assim: a multa é só da ultrapassagem que você fez ali no traço contínuo. Você vai dizer assim: mas eu não sabia e não podia. Eu não sabia que eu não podia ultrapassar. Vai ter alguns que vai perguntar assim: onde você tirou sua carta? Ou, aliás, vai até direto: onde você comprou sua carta? Quem te vendeu essa carta? Você não teve na autoescola, mas eu tive, e você não aprendeu isso? Mas e agora, sua quarta? É 200 e tal euros. Te resolve o problema. Paga a sua multa. Mas eu só tenho 1 ano de carta, então você vai ter que voltar para a autoescola. Você não está apto para conduzir. Nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus, precisamos. É por isso, quando alguém está fraco, às vezes a gente poderia ir com a lista. Você tem feito, começando lá nos 10 mandamentos, você tem observado os 10 mandamentos. Jesus começou, um jovem chegou diante de Jesus: Senhor, eu quero te seguir. Você tem, sim, os mandamentos, eu sei tudo. Os mandamentos, tudo. Meu pai, minha mãe, eu tenho. Senhor, eu tenho. Ainda falta uma coisinha. Quem sabe é uma coisinha. É só uma coisa. É só uma coisa que lhe falta. Quando nós poderíamos ir com a lista, dizer para alguém assim: olha, você tem feito isso, assim. Hoje na Santa Ceia, às vezes se fizesse, eu creio que não, espero que todos aqui estejam fortes, mas se o pastor estivesse aqui ao lado dizendo: você vai participar? Sim. Você está forte? Sim. Não está doente?
Não. Tô forte, pastor. Tô bem espiritual. Se aparecer um endemoniado aí, você faz, eu vou expulsar em nome de... Ai, pastor, longe de mim. Não. Não me manda não, pastor. Você tá forte. Tá pronto para lutar? Sim. Não, eu tô meio fraco. Será que nós, pastor, ia falar, você tem que fazer isso, você não pode, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão e beba deste cálice. A responsabilidade não é do pastor. A responsabilidade não é minha, não é da pastora. Porque você já passou no código. Você já batizou. A responsabilidade é sua. Até você ser batizado, tinha alguém instruindo você. Até você passar pelas águas. Eu disse ontem ali para a irmã Tereza está sendo gerada. Irmã Tereza, levanta aí a mão, irmã Tereza. A irmã Tereza está sendo gerada. Ela aceitou a Jesus. Está sendo gerada, está na gestação. Está na gestação, ela não vai participar hoje. A igreja vai participar, nós somos mãe. Mas ela está sendo gerada. Ela vai ser instruída. Está sendo gerada. Ainda não se vai responder por conta própria. Sobre a ceia, eu estou dizendo sobre o cálice. Então nós, a igreja, mas depois que ela ser batizada, a responsabilidade dela. Para isso não batizamos criança. Criança não sabe o que faz. Sua criança, tanto ele pega um pão como pega qualquer outra coisa e põe na boca ainda quando é criança. Nós adultos sabemos. Eu sei que ali está o cálice. Eu sei que ali está o pão. Mas o apóstolo Paulo diz: há muitos que participam, não discernindo, não sabendo que é o corpo. Por isto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu preocupo muito quando alguém diz assim para mim: pastor, eu estou tão fraco. Pastor, eu estou tão fraco. Eu já não sou mais o que era. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e tem mais de 30 anos de cristianismo. E ela diz assim: não somos mais o que era. As pessoas não são mais o que era. A igreja não é mais o que era. Eu falei: por que está falando isso? Não. E primeiro, a gente orava, sentia a presença de Deus. Eu falei: eu não consigo dobrar o meu joelho sem sentir a presença de Deus. Tem momento que eu vou dobrar o meu joelho para orar, minhas lágrimas começam a cair antes de eu pôr meu joelho no chão. E eu não ajoelho para orar por tristeza, não. É a alegria, a presença de Deus na minha vida. Eu falei: por quê? A igreja continua sendo a mesma igreja, Deus continua, o dono da igreja é o mesmo. Por quê? Não pode. Eu falei: isso não pode estar acontecendo na sua vida, você não está bem. Você não está bem. E eu disse para ela: quantas vezes você orava? Antigamente eu orava tantas e tantas vezes. Tantos e tantos tempos. Eu li a Bíblia tantos e tantos tempos. E ela estava no telemóvel. Eu falei: e na internet, quanto tempo você passa por dia? O que você faz mais? Você ora, lê a Bíblia, fala de Deus? Ou na internet você está falando? Eu falei: pode ser isso que está causando a sua enfermidade. Mas só você para examinar. É você que precisa ter cuidado, examinar as Escrituras. E tem nela a vida eterna. Enfermidade espiritual. Quantas pessoas sem força para caminhar.
Porque eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido. Precisamos, de que nós estamos alimentando? Examine-se, pois, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos e dormem. Mas então, não há solução? Aí de repente, se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar dizendo assim: desperta-te e dorme. Quem sabe mais? Levanta-te entre os mortos e Cristo compadecerá de ti. A misericórdia, o amor de Deus, todo momento que nós arrepender, confessar e deixar, Ele está pronto a estender a mão em nossa direção. E nós possamos esse ano ser mais forte do que o ano passado. E a experiência do ano passado vem ajudar você a conduzir os outros problemas que vai vir na sua direção. Mas você tem mais experiência, você está mais fortalecido, você aprendeu mais e agora você tem mais experiência para vencer. Se o ano passado em alguma área na sua vida foi reprovado, nesse ano você vai ser aprovado em nome de Jesus. Sabe por quê? Você tem experiência na sua vida, você tem Deus, você tem paz, você tem Cristo na sua vida. E você vai sair daqui mais fortalecido na presença de Deus. O que tem causado desânimo? O que tem desanimado você? O que tem causado desânimo? Cada dia, eu tenho mais prazer em servir a Deus. Eu costumo dizer, eu não sirvo a Deus só por tal. Não. Eu sirvo a Deus porque eu tenho prazer em servir a Deus. Eu tenho prazer em estar aqui neste lugar. Eu tenho prazer de ler a palavra de Deus. Se perguntasse, eu vejo pessoas que desviam os ouvidos da palavra de Deus. Provérbios, no livro de Provérbios 28, versículo 9, é isso mesmo, vem aí para mim. Provérbios 28 e 9, vamos ver. Se é ou se eu preciso recorrer os universitários, né? O que desvia os seus... Pode ler comigo? O que desvia... Eu espero que não. Mas quantas pessoas questionam? Parece que Deus não me ouve mais. Parece que Deus... Eu oro, Deus já não me ouve. Parece. Eu tenho orado, ora por mim. Eu estou orando, Deus não me ouve. O que desvia os seus ouvidos da lei até a sua oração... Até a sua oração não é ouvida, abominável. Não despreze, examinai as Escrituras, cuidai nelas e tenha a vida eterna. Depois que você tirou a sua carta de conduções, você precisa sempre estar atento às placas, às informações. Onde você podia passar, às vezes de repente já não pode mais. Onde você passava a pé, quando você está no seu carro, você não pode passar. Não sei se alguém já teve essa experiência. Hoje eu preciso ter muito cuidado quando alguém vai me guiar, me levar em algum lugar. Você sabe onde é? Sei. Eu já pergunto, você tem carta de condução? Não, por quê, pastor? Não, então eu tenho, senão você vai mandar eu entrar até na contramão, que são os atalhos.
Você já teve experiência, você andando com uma pessoa, é acostumado a andar a pé, passar num lugar sempre naquele lugar. Ele vai te guiar, ele quer mandar você passar com o carro ali. Ele não sabe, ele não tem noção que a polícia pode te multar ou você pode causar um acidente. Sabe o que eu quero dizer para nós nessa tarde? Quando nós aceitamos a Jesus, precisamos ter noção onde nós passamos antes de nós aceitar Jesus. Eu não posso passar mais, que pode haver seu contramão, pode ser perigo, que eu posso pôr em causa a felicidade de algumas pessoas, ou a vida de algumas pessoas, ou a minha própria vida. Aquilo que eu fazia antes eu não posso fazer mais. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que eu fazia antes, agora não. Sabe por que eu tenho a marca do Evangelho na minha vida? Eu tenho comigo a marca do Evangelho comigo. Qual é a marca do Evangelho na sua vida? Esse dia eu estava falando uma coisa importante. Vou fazer uma pergunta, não é ofensiva. E com todo respeito. Quantos vieram do catolicismo? Eu disse, estou dia na igreja, até vocês vieram, mas muito antes já dizia cristão, ele tem como cristão, e sem dúvida acredita em Jesus. Mas antes de você batizar, estar na igreja onde você está hoje, você podia ir para boate, você podia falar qualquer coisa, ninguém dizia nada. Mas hoje, se você falar algo, alguém vai falar assim: uai, você pode falar isso? Uai, porque assim que faz algo diferente. Olha, diz estar na igreja, mas antes ia para a igreja também. Ninguém falava nada. Mas hoje alguém vai falar. Sabe por quê? A marca do Evangelho. Algo diferente aconteceu na sua vida. Embora às vezes até dizia cristão, mas hoje é diferente. Alguém percebe que há diferença entre ele e você, mesmo ele dizendo que é cristão. Mas há diferença. E quando você fazer algo errado, ele vai falar: ué, pode fazer? Mas você não é crente? A gente poderia dizer: ué, mas você também não é? Não. Isso é a diferença do Evangelho. Onde você passava antes, hoje tem alguém te observando. Renovação de entendimento. Então nós precisamos entender. E hoje nós temos algo muito importante. O Evangelho. O sangue de Jesus. Que nos purifica. Agora nós estamos purificados de todo pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas precisamos sempre lembrar que o pecado causa muitas e muitas coisas. Eu considero o pecado hoje um veneno e mata. E eu não posso brincar com pecado. Esses dias eu estava orando a Deus e o Espírito Santo de Deus falou para mim sobre apologia. Muitas pessoas têm feito apologia do pecado. Muitas pessoas fazem apologia do pecado como se fosse uma coisa tão simples. O pecado é mais sério do que nós pensamos. Se uma pessoa e é fumador, ele pega um maço de cigarro, mas está estampado: fumar mata. Ele não está vendo. Esses dias eu estava em um determinado lugar, uma engenheira, ela estava grávida, próxima a dar luz ao filho, e ela acendeu o cigarro para fumar.
dentro de mim mexeu. Me deu vontade de sair correndo e tomar aquele cigarro da mão daquela mulher. Me deu vontade de sair e tomar aquele cigarro da mão daquela mulher. Falar, não faça isso. Se você não importa com a sua vida, importa com a vida desta criança que está aí no seu ventre. Mas eu falei para ela algo. Sabe o que eu gostaria de dizer para nós? Se nós não importamos com nós, pelo menos para aqueles que ouvem, que olham para nós, que olha para você, para aqueles que estão nascendo agora, uma geração que está nascendo agora. Eu tenho pedido a Deus, eu falei, Deus, levanta cada dia mais homem sério, geração séria para fazer a tua obra, que tem temor, que tem princípio. Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos pastores aqui desta igreja. São geração, existe pessoa que diz assim, está todo mundo perdido. Não, nada, é engano de quem não tem visão. Eu acredito que Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Tem pessoas de temor a Deus, e teme a Deus, e respeita, sabe o que é o amor de uma alma. Precisamos. Então, quando eu vi aquela mulher, e aí o Espírito Santo de Deus fez me lembrar, quantas pessoas, e não tem, parece que não importa, leva o pecado com tanta naturalidade. Eu preocupo, o pecado é um veneno, e se eu morrer, e se eu beber, mata. E João, sabendo disso, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, oh, aleluia. Se não sabe, procura saber, procura informar. Aqui tem tudo e nos orienta. Aqui tem todos os códigos. E nós precisamos, para fazer uma viagem tranquila, chegarmos onde nós está chegando, sem ser multado. Ter a nossa viagem tranquila, na presença de Deus. Oh, aleluia. E nós, neste dia, viemos nos conscientizar a nós mesmos. E se nós estamos fracos, se há alguma fraqueza, não culpa a ninguém, examina as Escrituras. Oi nela, não é o pastor da igreja, não é a pastora da igreja, não é o sobreiro, não. Examinar, é porque a vida eterna só na pessoa bendita de Jesus. E a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida. E este ano você continua. E se hoje você vai participar, examine a si mesmo. Coma deste pão, beba deste cálice, para a vida eterna. E venha fortalecer. E hoje você venha sair daqui fortalecido. Mais fortalecido. Forte na presença de Deus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele tirou todo o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Ele te libertou e te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Te deu paz. Esses dias eu falei, irmão, nós temos por direito de ser feliz. Quando nós aceitamos Jesus, é direito nosso, nós ter paz dentro de nós. Irmão, precisamos, como crente, cristão, precisamos ter paz dentro de nós. Se você não conseguir ter paz com as pessoas próximas de você, ou menos com você, você tem que ter paz. Você tendo paz com você, você vai conseguir ter paz com seu irmão. E a paz de Deus continua sobre a sua vida. E a mão de Deus continua estendida sobre a sua vida. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. E o pastor da igreja e a pastora desta igreja. E Deus continua uma palavra de conscientização para nossas vidas neste dia de hoje. E é Santa Ceia do Senhor.
Amém. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor, nesse lugar, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vem, Senhor, vem nesse lugar, Senhor. Toca, Senhor, com Tua palavra, os meus irmãos. Toca em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ceiar com a Tua santa paz, com a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Avisa. Você vem? Os diáconos vão servir cada um de vocês. Vocês podem ficar no seu canto, orando, adorando ao Senhor. Que aqueles que vão cear na presença do Senhor. Separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas, nem poderes, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo e nada, nada, nada poderá nos separar. Oh, nada, nada poderá. Mais uma vez, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então Jesus, pegando o pão, repartiu entre os discípulos e deu para cada um deles, dizendo: comei, porque esse é meu corpo. Nós te agradecemos, Jesus, pelo alimento que é o pão, e nós sabemos que tu és o pão vivo que desceu do céu, que nos limpa, que nos transforma, que nos renova, que nos dá entendimento, discernimento para cada um de nós. E nós oramos por esse elemento, Pai, o pão, que foi feito por mãos de homens, mas existe o pão vivo que está dentro de nós. E nós vamos comer desse pão, que simboliza Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vamos comer todos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Depois Jesus, pegando o cálice, dando para cada um dos seus discípulos, ele disse assim: isso é o vinho que simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado sobre muitos para perdoar os seus pecados, para limpar, para curar, para transformar. É o meu sangue, o sangue carmesim, o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu Filho Jesus, por morrer naquela cruz para nos dar a salvação e a vida eterna. Nós não podemos te dar nada, Deus. A única coisa que nós temos que importa a ti, Deus, é a nossa vida, é a nossa alma, é o nosso espírito, que por sinal já pertence a ti, Deus. Muito obrigado, Pai, por nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós, como igreja, Pai, nós declaramos, em nome do Senhor Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vamos todos beber do cálice da salvação em nome do Senhor Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades,
está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Podem se assentar. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, pastor, por ter sido mais uma vez usado pelo Senhor. Que você venha estar continuamente na presença dEle, demonstrando esse caráter de homem de Deus que você é. Que possamos espelhar no Senhor a glória de Deus para refletir em nossas vidas também. Obrigado pela sua família, as ovelhas que o Senhor toma conta de Cristo Jesus, a sua igreja lá em Águeda. Que Deus possa estar crescendo, desenvolvendo, quebrando os muros para largar aquele lugar em nome de Jesus. Que sua família venha desenvolver, crescer no Evangelho cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha ser um homem próspero. Em nome de Jesus. Queria agradecer a presença de alguns amigos que estão aqui, nos visitando, que é o Tiago, o Oséias, que a gente orou por ele, que ele estava com muitas dores fortes. Graças a Deus ele está bem melhor. Já foi até trabalhar hoje, não é? Ontem eu comi carne de picanha, mas estava muito salgado. A Marisa, sua esposa, não é? E tem o Leandro também, aquele menininho ali bem pequenininho que está olhando muito para minha filha. Tá bom, viu, Leandro? Calma aí. Entre na fila. Agradeço a presença de vocês. Seja bem-vindo. E lembre-se que isso aqui não é a casa minha, ou da pastora, a casa de Deus. Vocês podem vir a hora que vocês quiserem, claro, no dia que tem culto, senão está fechada a porta. Mas fique à vontade, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Eu agradeço pela presença de vocês. É uma honra ter recebido vocês aqui. Você sabe muito bem disso, como é honroso. E que você volte aquilo que Deus já colocou no teu coração. Amém? Marisa, a gente conversou antes de ontem, não foi? Ontem, sobre algumas coisas que o pastor hoje pregou, não foi? E como Deus é tremendo, como Deus confirma. Não conversei nada com o pastor veio hoje, convidamos ele há um tempo atrás, umas 2 semanas eu acho, e eu conversei alguma coisa com o senhor, pastor. Tem certeza, pastor? E de repente algumas coisas que o senhor falou aqui na mensagem, foi que eu estava conversando com ela, e Deus confirma através de outra pessoa, e Deus te ama, e Deus vai mudar a tua vida. Eu creio. E você sabe muito bem disso. Viu? Você sabe muito bem disso. Nós somos quase vizinhos, né? Somos vizinhos da mesma rua. Eu quase perto da esquina, ela lá do outro lado da esquina. E foi bom ter conhecido também, através da mãe da Milena, né? O Tiago. Não é? Sempre brasileiro, puxando outro brasileiro. Conheceu na rua. E ele foi tomar um café com a Milena para conhecer as pessoas que estão aqui envolvidas na obra. Isso foi uma benção. E conheci também ele no mesmo dia. Foi bom também ter conhecido ele. E que você possa ser usado por Deus. Que Deus te abençoe no futebol. Amém? Que se for essa vontade dele, que você venha crescer e prosperar naquele lugar e sempre glorificando o nome do Senhor. Amém? E obrigado pela presença de vocês 4. Ok? Vocês vão ficar para o jantar, né? Não? Olhe, comece com cuidado. Não pode desobedecer a... Mas nenhum dos 4 vão ficar? Você busca sua filha e volta.
Eu botei mais prato ali, tirei o meu prato para botar para vocês. Mas fique à vontade. Quem quiser ficar no jantar, tá ali o jantar, fique à vontade, tá bem? E obrigado à presença de todos vocês. Também a ovelhinha, né? A nova ovelhinha, né? A Memé, né? Deus abençoe você também. Que o pastor possa cuidar de você cada vez mais. Obrigado pela vida de todos. Um ano novo para nós, cheio de bênção, cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de vitória, com luta, mas com sabor de vitória. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez para encerrar o culto e dar início ao nosso convívio, ao nosso jantar, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Só quero dar um recado. Não esqueçam todos que a partir de hoje, né, primícias, todos os dias estamos aqui em oração das 9 da manhã às 9 da noite. Todos os dias temos uma palavra às 8 da noite. No próximo sábado temos a diaconisa desculpa, eu ensaiei tanto. Elideane, certo? Elideane. A diaconisa Elideane vai estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para nós no próximo sábado, não é? Todas as noites nós temos aqui uma pregação e em nome de Jesus outros pastores também vão estar aqui conosco nos ajudando nessa obra, em nome de Jesus. Amém? Vamos estender as mãos para receber em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Por tudo só temos que te dar graça, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um presente aqui, Senhor. Não na minha presença, não na presença da igreja, mas na tua presença, Pai. Muito obrigado, Deus, por conhecer o teu evangelho, conhecer o que a tua palavra diz e não aquilo que o homem diz, Deus. Mas é a tua palavra diz, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Pai, eu agradeço, ó Pai, pelos aniversariantes do dia, Senhor. A Carla Suzonete, a esposa do Marco, a Mônica, Pai. E outros, Senhor, que fizeram anos, Senhor, no mês de dezembro. Nós te agradecemos pelas essas vidas, Pai. Porque é um presente teu, Deus. É um presente teu, Pai, em nossas vidas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês com a graça e a paz e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Repouse sobre a tua vida, repouse sobre a tua casa, repouse sobre a tua família, e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, dando livramento. E por 7 caminhos o inimigo vai ter que fugir, porque a presença do Senhor é maior em nossas vidas. Nós te agradecemos. Obrigado pelo jantar. Abençoa a mão daqueles que fizeram, Pai. Aqueles que ofertaram, Pai, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O Marco, vem cá, Marco. A gente vai orar pelo Marco, que ele vai viajar.